Direito e Literatura está de volta à subcidadania no Brasil. Esse é o tema do programa de hoje. Aqui no estúdio, os nossos convidados nos ajudam a entender mais sobre o assunto por meio da literatura também. Num livro que eu escrevi com o Bolzan de Moraes sobre teoria do Estado, nós afirmamos, né, que no Brasil o Estado social foi um simulacro e, portanto, nós pagamos o preço disso. Enquanto os países europeus, por exemplo, o próprio Estados Unidos tiveram um welfare state, um Estado social, aqui no Brasil isso foi um simulacro. O Estado acumulou e somente as elites se beneficiaram. E o que significa, por exemplo, ser um país periférico ou de modernidade tardia nessa questão? E enquanto a Constituição oferece o paraíso, a realidade é tão diferente. Parece que o discurso da modernidade, né, com a presença de um Estado que foi se transformando num Estado que se abstinha de estar regulando a vida das pessoas e as chamadas questões sociais e alcançou uma condição de Estado intervencionista, não foi bem a realidade, né, que se pôde verificar aqui no Brasil, países da América Latina, porque a transição, no caso brasileiro, por exemplo, de um modelo de colônia explorada para a presença de um Estado imposto, né, a partir da presença da família europeia e de um capitalismo que se formou nas franjas do centro do mundo, Europa, né, e Estados Unidos um pouco depois, a questão da presença do Estado enquanto um instrumento, um meio para equilibrar certas condições mínimas de vida não foi efetivado na nossa realidade, né? As instituições parece que deram continuidade ao modelo patriarcal. Diga, Heloísa. Pois é, eu fiquei pensando aqui, ouvindo as falas de vocês, pensando que justamente a América Latina, mas no caso recortando o Brasil, do ponto de vista histórico, nós primeiro fomos um Estado para depois sermos uma nação. Muito antes, porque nós saímos numa situação de colônia, com a independência, bem ou mal, ela obriga a organização do Estado, né? Então, o Estado vai se fazer num modelo do século XIX que tendo uma instituição como a escravidão, não tem muito como pensar distinto daquilo que foi feito, eu acho, né? Acho que, vamos dizer assim, esta foi uma realidade que historicamente falando, com a qual nós convivemos. Pensem assim, ó. Então, a República é que vai buscar trazer, e a República também pensava nesta passagem do século com todas essas coisas. O seu livro do Dionélio, que era um escritor engajado, mostra as agruras da República Velha enquanto se espera um Brasil que acaba sendo outro Brasil só depois de Vargas. Da mesma forma, o Isaías caminha aqui, né? Isaías caminha, que são momentos... O seu já é um livro posterior. Sim, já é outra. Mas aí nós temos uma espécie de colonialismo norte-americano. Porque a personagem aqui, o máximo para ela são objetos de plástico. Fale aquela frase. Ela acha fantástico objetos de plástico. Tem uma frase que é de arrepiar o cabelo dos braços aqui, que está nesse livro. Fale aí. É que nós estamos conversando, né? Por que ela é uma jovem tão feia, tão pobre? E o narrador vai dizer que ela tem um corpo que nem para vender daria. Uau! Esse simboliza a subcidadania na veia, como se diz. É verdade, não precisa mais nada, né? Tá explicitado. Mas pensando em termos assim da literatura, quando nós pegamos o Machado de Assis, ele tem uma coletânea de contos que chama Relíquias de Casa Velha, que, se eu não me engano, é de 1891, por aí. E a maioria desses contos mostram para nós, de alguma maneira, que aquilo que existia no Império continuou sendo reproduzido na República. Né? Relíquias de Casa Velha é trazer para a nova casa tudo aquilo, o mesmo modo de aqueles vida. Valores, aquelas instituições, tudo aquilo que fazia parte do regime anterior. Sim, né? sem dúvida. E quando nós pensamos na Constituição de 88, no Estado Democrático de Direito, quer dizer,
qual é a nossa relíquia aí? Quais são as nossas relíquias aí? O que está trazendo? O que segura e o que este que não deu para passado? ultrapassar? Vejam que subcidadania e direito tem tudo a ver, Henriette, que pensa assim rapidamente, o 1830, o Código Criminal é instituído no Brasil, substitui o livro 5º das Ordenações Filipinas. A Constituição de 1824 tinha abolido os açoites e as galés, e o Código traz de volta, especifica, mesmo depois da Constituição. Aí nós damos um Código Penal novo antes da própria República. A República, em 1891, já tínhamos um Código Penal novo para pegar escravos. Quer dizer, nós, ao invés de fazermos políticas públicas para dar cidadania e, portanto, terminar com a subcidadania da escravidão, a gente deu um Código Penal para os ex-escravos. E aí, toda a década de 30, que é objeto de 2 dos livros, nessa década de 30 está ali um Brasil agrário exportador que ainda estava longe de trazer um certo grau de liberalismo para o Brasil. Quer dizer, e como fica a cidadania nisso, né? Porque justamente essas condições... Ela é sempre subcidadania, né? Ela é né? sempre Que é o tema do programa. Exatamente. Né? Ela Isso. em todas estas, em todo este caminho, ela é sempre, de alguma forma, deixada de lado, né? Ela é, de alguma forma, sempre pensada para depois. Isso. Para depois ser melhorada. Até não significa que não se tenha feito alguma coisa, que não haja leis que poderiam dizer, mas a execução disto como fica. Né? Quem faz, quem põe em prática mesmo. Né? Retomando a deixa do Lênio, essas condições estruturais ou ausência de tantas outras, né, mas se formos pegar as condições agrárias de um Brasil que, na verdade, deu continuidade ao modelo de escravidão com outros nomes, né, em outros lugares. Não estamos hoje para combatendo ainda o trabalho escravo? Sim. E o trabalho infantil? Em estatísticas também, em números absolutos, hoje temos mais escravos no mundo do que no período em que a escravidão era oficial. Estatisticamente? Sim. Imagino. No período em que a escravidão era oficial, era um negócio lícito, né, e amplamente lucrativo, havia menos escravos no mundo do que hoje. Uau. E essa questão você estava falando da legislação, né, que na verdade acabou retirando mesmo as pessoas de um ambiente no qual se poderia compartilhar a cidadania. As leis que talvez pudessem ser boas no âmbito da hermenêutica, da interpretação, também não foram devidamente trabalhadas ou devidamente efetivadas. A Constituição de 1891, que é esse marco normativo da passagem para a República, ela diz no artigo 72 que acabariam os privilégios e os foros. É um discurso bem voltado para a igualdade. Né? E no caso de Isaías Caminha, quando ele chega no Rio de Janeiro sem justamente nenhum título, sem nenhum tipo de distinção, né, que o colocasse numa condição diferenciada, foi justamente por isso, associado à condição dele de ter um estereótipo de subcidadão, né, de mulato, de herdeiros, de escravos. Então, essa herança dele de escravidão, a única coisa que ele conseguiu foi um emprego meio que por favor, mas ele não conseguiu estudar, ele não conseguiu se tornar doutor, que era o grande sonho da vida dele. Ele já tinha essa percepção que ele dizia assim, quem me dera um dia me tornar doutor. Isso nas palavras do Lima Barreto. Isso seria sobre-humano. Ele acreditava na República. Acreditava na República. Sabe, é isso que eu vejo que a literatura põe com muita clareza em neste momento. Hoje quando a gente vê, digamos assim, algumas alianças políticas, do modo como elas são feitas, eu me lembro assim dos livros que tratam da República Velha ou da transição da República Velha para Vargas em diante, de 30 em diante, né? Aí a minha frase, assim, como é que nós sobrevivemos a nós mesmos? Né? Nós somos demais, né? Nós conseguimos sobreviver a tudo isso, né? Que coisa impressionante E os temos livros alguns que vocês... avanços, né? E como nós, particularmente, né, somos parte de um grupo privilegiado, né? Sim. Porque as macabés não sobrevivem, né? Claro.
Não há, quer dizer, nós não Para quem temos está só ligando agora, Macabés é exatamente o personagem da história que é escrita dentro de A Hora da Macabés Estrela. é a subcidadã que Ela é subcidadã, inclusive, nessa dimensão de que ela é personagem de uma história dentro da história, né? Claro. Claro. Mas e aí veio É. 1988, o Brasil é uma república que visa erradicar a pobreza, fazer justiça social, pela primeira vez isso explicitamente, uma lei que diz o Brasil é uma república que visa erradicar a pobreza, fazer justiça social, fazer outra sociedade. E aí? E aí parece que o livro do Isaías Caminha, ou a obra do Lima Barreto, se torna mais atual do que nunca, né? Não Claro. parece que é uma obra que tem mais de 100 anos, né? Parece que ela foi escrita depois de 88, porque ainda temos esse resquício de uma transição que não ocorreu, resquício de escravidão, toda uma classe de pessoas que são outsiders, que são excluídos. Aquela classificação apresentada no início do programa, do Thomas Marshall, né, que é uma palestra dele de 1950, que ele vem mostrar da necessidade da relação entre uma cidadania no âmbito civil, político e social. Me parece que essa questão social ainda é um grande desafio de um Estado, né? Claro. Como você colocou também, e está citado lá na sua obra, que tem essa modernidade tardia ou diferenciada. As promessas não aconteceram e elas continuam aí em busca de uma concretização, né? Depois eu quero falar também para vocês sobre se exercer cidadania implica mais do que votar a cada 2 anos, ou se a Constituição também é só uma folha de papel, todas essas coisas, né? Claro. Que no fundo remontam a todo momento. Eu fiquei encantado com o nosso telespectador de todo o Brasil, nesse tempo de memes, em que as pessoas ficam perdendo tempo na internet, se divertindo com as pessoas que caem, essas bobagens da televisão todas, né? Tem que... Um livro, alise o livro, cheire o livro, aí pegue a Clarice Lispector, o Lima Barreto, Dionélio Machado. Direito e Literatura faz agora um intervalo. No próximo bloco vamos continuar falando sobre como a literatura nos ajuda a denunciar a subcidadania que historicamente se observa no país. Mas nós já voltamos, não saia daí.